Eu vou iniciar a correção da prova para docente de Química da unidade de Barbaceno do Instituto Federal do Sudeste de Minas para o concurso de professor de 2018. A banca autorizou o uso de calculadora durante essa prova e também forneceu algumas informações, como a tabela periódica e alguns dados numéricos. Questão 1. O carbonato de cálcio é um composto importante em diversas reações químicas, sendo matéria-prima para a produção de cimento, aço, vidro e gás acetileno. A principal fonte de carbonato de cálcio é o calcário, obtido a partir de atividades mineradoras que vêm causando impactos negativos ao meio ambiente. Para minimizar esse problema, pesquisas utilizando fontes sustentáveis dessa matéria-prima vêm sendo realizadas. Destaca-se o uso de ovo de galinha, que apresenta em sua casca um alto teor desse composto, 80% de carbonato de cálcio. Suponha que se deseja obter 10 kg de gás acetileno a partir de cascas de ovo, em um processo sustentável que apresenta rendimento de 80%. Considere as equações químicas envolvidas neste processo. Então, ele apresenta as 3 equações químicas envolvidas no processo de transformação do carbonato de cálcio em gás acetileno, que também é conhecido como etino. A partir destes dados, é correto afirmar que a produção de acetileno desejada será possível a partir de aproximadamente quantos quilos de casca de ovo. Então, o etino é produzido a partir do carbonato de cálcio que está presente na casca de ovo. Ele quer saber quanto de casca de ovo você vai precisar para produzir 10 kg do gás acetileno. Essa é uma questão típica de cálculo estequiométrico. Então, a partir da reação, nós vamos estabelecer a relação de massa da produção do gás acetileno a partir do carbonato de cálcio. Então, as reações químicas já estão balanceadas e a partir dela nós obtemos a informação que 1 mol de carbonato gera 1 mol do gás acetileno. Transformando tudo isso em massa, então, a massa molar do carbonato, nós temos 40 gramas de cálcio, mais 12 de carbono, mais oxigênio, 3 vezes 16, 48, então, 100 gramas por mol. O acetileno, 12 com 12, 24, 25, 26 gramas por mol. Da equação da produção, nós obtemos que 100 gramas de carbonato, então, produzem 26 gramas do acetileno. No entanto, ele deu que a reação tem um rendimento de 80%. Então, na verdade, 100 gramas do carbonato vão produzir 20,8 gramas do gás acetileno. Essa é a estequiometria que nós vamos utilizar. Então, você precisa produzir 10 quilogramas ou 10 vezes 10 a terceira grama do acetileno. Quanto será necessário do carbonato? Então, serão necessários aqui 48 vezes 10 a terceira grama ou 48 quilograma do carbonato de cálcio. E de onde vem esse carbonato? Da casca do ovo. Só que nem toda a casca do ovo é composta do carbonato, apenas 80% dela. Então, se você pegar 48 quilos de casca de ovo, só 80% terão carbonato. Para você obter o 100%, você vai precisar de uma massa maior de casca de ovo, que vai ser de 60
kg de casca de ovo, sendo a alternativa E a resposta correta e que foi dada no gabarito. Questão número 2. A partir do diagrama de níveis de energia dos orbitais moleculares para moléculas diatômicas ou mononucleares, é possível encontrar a ordem de ligação e o comprimento de ligação. Considere as espécies formadas pelo oxigênio. Então, ele te dá 4 espécies diatômicas com o oxigênio. Nesse sentido, é correto afirmar que a ordem crescente de comprimento de ligação dessa espécie é. Então, ele quer saber a ordem crescente do comprimento de ligação das espécies. Esses termos, eles fazem referência à teoria do orbital molecular, que é uma teoria criada para explicar a existência das ligações químicas. Ela é baseada numa combinação matemática das funções de onda de orbitais atômicos, e essa combinação vai originar 2 orbitais moleculares. Um como resultado da adição das funções de onda, que tem a função de estabilizar a molécula, que é o orbital molecular ligante, e um orbital molecular antiligante, que é resultado da subtração das funções de onda e é responsável pela desestabilização da molécula. A ordem de ligação, ela representa o número de ligações que une, então, 2 átomos. Ou seja, uma ligação simples, a ordem de ligação é 1. Uma ligação dupla, a ordem de ligação é 2. E qual a relação, então, dela com o comprimento das ligações? Quanto maior for a ordem de ligação, mais forte é essa ligação. Se a ligação é mais forte, os átomos estão mais próximos, então o comprimento de ligação é menor. A ordem de ligação é então calculada pelo número de elétrons que ocupam orbitais moleculares ligantes menos o número de elétrons que ocupam orbitais moleculares não ligantes dividido por 2. Fazendo, então, a distribuição eletrônica para essas moléculas em orbitais moleculares, a gente consegue, então, calcular a ordem de ligação e estabelecer a relação entre ela e o comprimento da ligação. Fazendo, então, a distribuição eletrônica para o oxigênio, que é o átomo envolvido nas ligações. O oxigênio tem 8 elétrons, então a distribuição eletrônica dele vai ser 1s2, 2s2, 2p4. A camada de valência, ou seja, a camada que vai estar envolvida nas ligações e vai gerar os seus orbitais moleculares, ela tem 6 elétrons. Nós temos 2 átomos de oxigênio, então nós teremos 16 elétrons, 12 elétrons para distribuir entre os orbitais moleculares dessa molécula. Como ficam, então, os orbitais moleculares? Os orbitais 2s vão gerar um orbital molecular sigma, que é resultado da sobreposição frontal desses elétrons. Lembrando, sempre gera um ligante e um antiligante. 2s, desculpa. Orbitais π atômicos, eles geram tanto orbitais moleculares sigma, resultado da aproximação frontal, quanto orbitais moleculares π, resultado da aproximação lateral. O nível de cada um vai ser o sigma ligante, 2p,
Os orbitais π vêm em sequência, o ligante, antiligante, e o sigma antiligante vai ser o nível mais energético. Então, 12 elétrons, considerando a molécula neutra do oxigênio. Vamos começar por ela. Então, fazendo a distribuição eletrônica, cada orbital comporta 2 elétrons com spins paralelos. Quando você tem 2 orbitais, você preenche primeiro os 2 e depois volta para ocupar com 2 elétrons. Então, aqui já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a ordem de ligação para a molécula neutra de oxigênio vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons em orbitais ligantes. 1, 2, 3, 4 em orbitais antiligantes, dividido por 2. Isso dá um total de uma ordem de ligação igual a 2, que é condizente com o que a gente espera, porque os átomos de oxigênio estão unidos em uma ligação dupla. Então, vamos deixar o oxigênio no centro, o gás oxigênio neutro. Ele tem uma ordem de ligação igual a 2, a ordem de ligação. Agora, vamos olhar as outras espécies. A molécula positiva com esses 2 átomos quer dizer aqui que ela perdeu um elétron. O elétron perdido é do nível ocupado mais energético, no caso, no orbital antiligante. Então, se você perde um elétron no orbital antiligante, espera-se que sua ordem de ligação aumente. Então, a molécula positiva, ela tem uma ordem de ligação maior que a do oxigênio neutro, que é a molécula de oxigênio neutro. A segunda espécie é um íon negativo, que ganhou um elétron. Esse elétron vai preencher o orbital vazio de menor energia, que no caso é um antiligante. Então, aumenta o número de elétrons e orbital antiligante. Então, a ordem de ligação esperada será menor. A quarta e última espécie, ela ganha 2 elétrons. Novamente, eles vão ocupar orbital antiligante. Então, vai fazer com que seja menor ainda a minha ordem de ligação. Então, a ordem crescente da ordem de ligação seria essa sequência. Só que ela é inversa ao comprimento de ligação. Então, meu comprimento de ligação vai aumentar no sentido contrário, vai ser da direita para a esquerda do que a gente posicionou aqui. Então, meu comprimento de ligação, minha ordem de ligação está crescendo nesse sentido, meu comprimento de ligação cresce, que é o que ele pede, no sentido contrário. Então, qual é a alternativa que vai vir nessa sequência? Então, em ordem crescente de comprimento de ligação, a espécie positiva, letra C ou B. Em sequência, a molécula neutra. Então, só temos a alternativa C aqui, conferindo as demais, depois o íon com uma carga negativa e com 2 cargas negativas. Resposta certa, letra C. A poluição hídrica por compostos metálicos tem aumentado bastante nos últimos anos, consequência do lançamento de efluentes aquosos maltratados ou não tratados no ambiente, o que promove uma alta concentração desses metais em rios e lagos. Uma indústria deseja descarregar um efluente aquoso de vazão igual a 5 litros por segundo, compostos pelos poluentes metálicos cádmio, mercúrio, chumbo e zinco, em um rio de vazão igual a 30 litros por segundo, e que já apresenta esses metais em sua composição.
As concentrações dos metais no efluente aquoso e no rio, bem como os valores máximos estabelecidos para o consumo humano, conforme a resolução CONAMA número 396 de 2008, podem ser visualizados na tabela a seguir. Considerando que a 100 metros do local onde ocorre o despejo, a mistura já tenha sido completada, a água está inapropriada para o consumo porque... E então ele dá as alternativas que vai estabelecer a relação entre a concentração dos metais e o valor máximo permitido pela lei. Então essa é uma questão de soluções, mais especificamente do cálculo de concentração. Então nós vamos precisar determinar qual é a concentração desses contaminantes no rio. Então, a concentração total vai ser igual à concentração que já tem presente no rio, mais o que já está sendo lançado dos efluentes. Então, vamos estabelecer essas quantidades. Aqui na tabela, ele dá os metais, o cádmio, mercúrio, chumbo e o zinco. Então, ele diz que o efluente já está feita a mistura a 100 metros, então 100 metros você já tem o valor total e a mistura está completa. Então, a vazão do efluente aquoso é igual a 5 litros por segundo e a do poluente metálico no rio é de 30 litros por segundo. Então, vamos utilizar essas vazões e as concentrações que ele... Então, vamos partir para o cádmio. O cádmio no efluente tem 40 microgramas por litro. Só que a vazão do efluente é de 5 litros. Então, vamos calcular nos 5 litros. Isso dá um total de 200 microgramas que está sendo despejado ali. Só que o rio já tem esse contaminante presente. No rio, a vazão é de 30 litros por segundo, com uma concentração de 1 micrograma por litro. Então, eu tenho 1 micrograma de cádmio por litro no rio, só que a vazão dele é de 30 litros. Então, a quantidade que eu tenho de cádmio é de 30 microgramas. A quantidade, então, desse efluente no rio são os 200 microgramas mais os 30. Para estabelecer a concentração, eu preciso dividir pelo volume, que é a soma dos dois, do efluente e o do rio. Então, 35 litros. Então, minha concentração de cádmio vai ser igual a 6,57 micrograma por litro. Esse mesmo raciocínio eu vou fazer para os outros contaminantes. Mercúrio no rio, só que a vazão dele é de 30 litros. Então, a quantidade que eu tenho de cádmio é de 30 microgramas. A quantidade, então, desse efluente no rio são os 200 microgramas mais os 30. Para estabelecer a concentração, eu preciso dividir pelo volume, que é a soma dos dois, do efluente e o do rio. Então, 35 litros. Então, minha concentração de cádmio vai ser igual a 6,57 micrograma por litro. Esse mesmo raciocínio eu vou fazer para os outros contaminantes. Mercúrio. Aqui na tabela, a concentração dele no efluente é de 7 microgramas por litro, considerando a vazão de 5 litros. Então, 35 microgramas, que é lançado pelo efluente. No rio, eu já tenho presente 0,2 por litro, só que a vazão do rio é de 30 litros. Então, eu tenho 6 microgramas já presente no rio. Então, minha quantidade total são os 35 que o efluente adiciona, mais as 6 microgramas que já tem presente no rio. O volume que eu utilizei total são os 35 litros. Isso me dá uma concentração de cádmio igual a 1,17 micrograma por litro. Fazendo a mesma coisa
vamos olhar na tabela que ele dá a quantidade estabelecida por lei. O cádmio, 5 microgramas por litro. Então, aqui eu tô com 5 microgramas estabelecidos por lei. Então, tá acima o cádmio, tá acima do permitido. Mercúrio, estabelece o limite de 1 micrograma. Eu tenho 1,17. Então, também tá acima do permitido o mercúrio. Chumbo, 10 microgramas por litro. Eu tenho 10,29. Tá acima do permitido. E o zinco, eu tenho 5.000. Está ok. Porque o permitido são 5.000, eu tenho um pouco mais de 3.800. O único contaminante, então, que está dentro do limite estabelecido por lei é o zinco. Vamos ler as opções. Então, A. Todos os metais apresentarão concentração acima do valor máximo permitido? Não. Apenas o metal cádmio apresentará concentração abaixo do valor máximo permitido para o consumo humano? Não. Apenas o metal mercúrio apresentará concentração abaixo do valor máximo permitido para o consumo humano? Também não. Apenas o metal chumbo apresentará concentração abaixo do valor máximo permitido para o consumo humano? Também não. Apenas o metal zinco apresentará concentração abaixo do valor máximo permitido para o consumo humano? Sim. Alternativa E. Então, questão 4. Considere dois gases ideais inertes A e B que se encontram inicialmente em reservatórios separados, nas seguintes condições. Então, ele te dá as condições de A e B. Foi realizada a mistura dos gases A e B na temperatura de 25 graus em um recipiente cujo volume era de 600 centímetros cúbicos. Nesse sentido, é correto afirmar que a pressão final em quilopascal da mistura entre A e B é de aproximadamente. Então, ele fez uma mistura de A e B no recipiente de volume de 600 centímetros cúbicos e quer saber, então, a pressão final dessa mistura em quilopascal. Ele te deu as condições iniciais de A e B e já disse que eles têm o comportamento de um gás ideal. Um gás ideal, ele pode ser descrito o comportamento pela lei dos gases ideais, que é PV, N, RT. Pressão vezes volume é igual ao número de mols, independente da identidade desse gás, vezes R, a constante universal dos gases, vezes a temperatura. Então, a pressão dessa mistura é o que ele quer saber. Volume, 600 centímetros cúbicos. Número de mols do gás é igual número de mols de A mais número de mols de B. Lembrando que esse comportamento independe da identidade, então, o número de mols da mistura é a soma do número de mols dos dois gases. R é a constante universal dos gases e o valor de R varia conforme as unidades de medida que nós estamos trabalhando. Como aqui é em quilopascal, o valor de R é igual a 8,31 quilopascal litro por mol por Kelvin. E a temperatura, ele também te deu a informação da mistura, 25 graus. Para trabalhar com unidades similares, então, vamos transformar a temperatura em Kelvin, que é só somar a 273, a temperatura em Celsius, então, nós temos 298 Kelvin, e litros, o volume, então, 600 centímetros cúbicos vão ser igual a 0,6 litros. Agora, a informação que eu preciso extrair dos dados, o número de mols dos dois gases. Então, A,
ele te deu 0,91 gramas de A a 25 graus Celsius e pressão de 100 kPa. Massa molar de A igual a 32 gramas por mol. Então, o número de mols de A é fácil determinar. É a massa de A, 0,91 gramas, dividido pela massa molar, que dá um total de 0,028 mols de A. Agora, B. B, ele te dá o volume, a temperatura e a pressão de B, e a massa molar em 28 gramas por mol. Com essas informações, nós podemos utilizar novamente a equação dos gases ideais para calcular a quantidade de mols de B. Então, mols de B vai ser igual a pressão de B vezes volume dividido por RT, que nos dá aqui pressão 35 kPa, vezes o volume, 200 centímetros cúbicos, transformando em litro, 0,2, dividido por R, que é 8,31, vezes temperatura. Temperatura de B, 25 graus Celsius, mais 273, então, 298 Kelvin. Isso dá um total de mols de B igual a 0,0028 mols de B. Então, número de mols total na mistura é igual a 0,028 de A mais 0,0028 de B. Então, nós temos um total de 0,0308 mol de gás. Agora sim, nós temos todos os valores, só aplicar a equação de gás ideal. Então, a pressão, que é o que eu quero saber, é igual a número de mols, que é 0,038, vezes R, 8,31, vezes a temperatura, 298, dividido pelo volume, 0,6 litros. Isso nos dá uma pressão em quilopascal de 127,2 quilopascal. Agora, vamos olhar as alternativas. Letra A, 135, letra B, 129, C, 117, D, 97 e 90. Ele te pede aproximadamente, então, é a alternativa B, 129 quilopascal. Questão 5. A eletrodeposição, também denominada de revestimento galvânico, consiste na deposição do metal de interesse em um substrato e tem por objetivo funções que vão desde fornecer proteção contra a corrosão até fins simplesmente decorativos. A espessura da camada eletroformada pode ser controlada, o que garante a eficiência do processo. Considere uma indústria de bijuterias de latão que deseja folhear um colar de 30 gramas com uma camada de ouro, através da eletrodeposição. Suponha que para isso, um dos eletrodos será o colar, então, um eletrodo é o colar, e o outro uma placa de ouro, ambos mergulhados em uma solução de nitrato de ouro aquoso. A esse respeito, avalie as afirmações sobre a deposição eletrolítica da camada de ouro no colar. Então, nós vamos falar de deposição eletrolítica, que está dentro do conteúdo de eletroquímica. Então, vamos analisar as opções. Primeiro, para que a deposição de ouro possa ocorrer corretamente sobre o colar, é necessário que a placa de ouro seja o ânodo e o colar o cátodo. Vamos ver. Então, vamos analisar o que está acontecendo ali. Você tem o colar como um eletrodo e sua placa de ouro como segundo eletrodo.
Para que ocorra a deposição de ouro, que é o ouro presente na solução na forma iônica, esse ouro tem que ser reduzido no colar, formando quem? Ouro sólido, que então é depositado. Aqui, tudo isso está dentro da minha célula eletrolítica. Já que aqui está acontecendo a redução, logo, no outro eletrodo tem que ocorrer a oxidação. Então, aqui, o ouro sólido é, então, oxidado a ouro iônico, que vai para a solução. Então, essa placa de ouro está sendo corroída, enquanto que aqui está sendo o ouro iônico reduzido até ouro sólido e depositado no colar. Nesse sentido, o fluxo de elétrons, então, é gerado na placa de ouro e vai até o colar. Então, onde que está acontecendo a oxidação? No ânodo. E onde ocorre a redução é o cátodo. Vamos voltar, então, na alternativa. Para que a deposição de ouro possa ocorrer corretamente sobre o colar, é necessário que a placa de ouro seja o ânodo e o colar o cátodo, correto? Para se obter uma camada de aproximadamente 26 gramas de ouro sobre o colar, é necessário aplicar uma corrente de 4 A durante 1 hora e 20 minutos. Para resolver essa, nós vamos utilizar as leis de Faraday, que vai dar a relação da massa produzida em relação à corrente aplicada. Então, associando, nós temos a equação que a massa produzida durante a eletrólise é igual à corrente, sempre em ampere, tá? Vezes o tempo em segundos, vezes o equivalente grama. Equivalente grama é quem? A massa molar dividido pelo NOx da espécie envolvida. Tudo isso dividido pela constante de Coulomb, que é igual, constante de Faraday, que é igual a 96.500 Coulomb. Então, vamos ver quanto de ouro vai ser formado aplicando a corrente de 4 A por um tempo de quanto? 1 hora e 20 minutos, que sendo transformado em segundos é igual a 4.800 segundos, vezes massa molar do ouro, 197, o NOx dele, 3, dividido por 3, isso tudo dividido por 96.500. Isso dá uma massa igual a 13 gramas. Então, a alternativa 2 está errada. Não são formados 26 gramas de ouro. A terceira. Para o melhor funcionamento do processo de eletrodeposição, o eletrodo composto pela placa de ouro poderá ser substituído por um eletrodo de grafite? Então, se eu substituir o eletrodo de ouro por um eletrodo de grafite, que é inerte, vai melhorar a eficiência do processo? Não. Por quê? O eletrodo de grafite é inerte. Então, quando você tem o eletrodo de ouro, ele está gerando íons para a solução, quando ocorre a oxidação, para que alimente, então, essa solução e esses íons possam ser reduzidos. Se eu corto a geração de íons de ouro, eu diminuo, na verdade, a eficiência do meu processo. Então, 3 está errada. Agora, vamos para 4, aqui em cima. Para que a camada de ouro possa ser depositada sobre o colar, é necessário o fornecimento de energia. Dessa forma, para essa reação, tem-se ΔG, ou energia livre de Gibbs, negativa. Se você tem que fornecer energia, então, quando você fornece energia, você tem um processo não espontâneo.
ΔG de um processo não espontâneo é positivo. Quando ΔG é negativo, nós estamos falando de um processo espontâneo. Então, você não precisa fornecer energia para que ele aconteça. Então, a 4 está errado. Quinta, para que o colar apresente um teor de ouro igual a 20% massa-massa sob uma corrente de 4 A, será necessário que o processo fique em funcionamento durante aproximadamente 46 minutos. Então, o que ele quer saber? Você tem que ter a produção, ou seja, a deposição de ouro sobre o colar que gere uma relação de 20% em relação à massa total do colar. Então, utilizando aquela mesma equação, nós temos, vamos ver quanto que vai formar de massa em 46 minutos com 4 A. Então, a massa vai ser igual à corrente aplicada, vezes o tempo, sempre em segundos. Então, aqui dá um total de 2.760 segundos, vezes o equivalente grama do ouro, que é 65,6, né? Massa molar dividido pelo NOx, tudo isso dividido pela constante de Faraday. Isso dá um total de 7,5 gramas de ouro depositado. Só que esses 7,5 gramas de ouro foi o que foi depositado. Meu colar já tem 30 gramas, então minha massa total vai ser de 37,5 gramas. Fazendo então a relação massa-massa, 7,5 gramas de ouro sobre 37,5 gramas totais vezes 100%, eu tenho então 20% massa-massa, aplicando uma corrente de 4 A por 46 minutos. Então, alternativa correta. Então, está correto o que se afirma em A, 1 e 5, certo? Nós determinamos que as alternativas 1 e 5 estão corretas. Alternativa certa, letra A.